Bom dia, Eduardo. A Alessandra também está chegando para esse nosso debate. Primeira infância e vulnerabilidade em tempos de coronavírus. A gente vai dar um tempinho aqui para esperar o pessoal chegar. Meu nome é Luciane Pujol. Eu sou psicóloga do Primeira Infância Melhor. Daqui um pouquinho eu falo um pouquinho sobre o Primeira Infância. Olha só, tá mais gente chegando. Nilo, Elis, bom dia, pessoal, que bom que vocês estão aqui para nos ouvir. A Bianca já está aqui também com a gente. Bom dia. Logo, logo a gente inicia. Pessoal, vão colocando quais cidades que vocês são. Ó, Jaguarão, toda a equipe assistindo, a Elis contando, legal. O que mais? Quais cidades que estão conectadas conosco hoje? Olha só, Teutônia, ótimo. Pessoal do Rio Grande do Sul em peso, a gente imagina que vai estar, as nossas visitadoras, o pessoal do PIN, Porto Alegre, está aí. Encruzilhada, Santana do Livramento. Que joia. Palmeira das Missões, Jaguarão, legal. Ó, GTM de Jaguarão, Grupo Técnico Municipal, muito legal. Quem mais? Coordenadoria Regional, a 15ª, Santa Maria, 19ª, Coordenadoria Santana do Livramento, que legal. Bom, gente, a gente vai falando um pouquinho aqui, esperando o pessoal chegar, a ideia dessa live, o que a gente pensou, né, com esse webinar, né, na verdade, chamando a Bianca. O PIN, então, uma política pública do Estado do Rio Grande do Sul, que trabalha com a primeira infância. A gente está vivendo um momento no nosso país e no mundo muito difícil, né? Então, é um pouco por aí que a gente vai falar em termos de primeira infância. Eu vou falando um pouquinho aqui com vocês, mas eu vou repetir um pouco essas questões para esperar mesmo o pessoal chegar. São 10h02, a gente marcou a nossa live para as 10 da manhã, né? Então, é importante que a gente dê um tempinho para essa introdução. A gente estava conversando, eu e a Bianca ali no início, antes da gente entrar, que essa nossa fala é muito para os visitadores e os monitores do Primeira Infância Melhor. Só que a gente, né, imagina que vai alcançar um público maior, pessoas que também estão interessadas. Então, a gente quer explicar um pouquinho o que é visitador, o que é monitor, né, por que dessa política pública. Então, a gente está dando aqui uma aquecidinha, né, eu e a Bianca falamos antes, para esperar o pessoal entrar e a gente poder também falar do que a gente faz, né, como é que a gente trabalha com primeira infância aqui no Rio Grande do Sul, numa política pública já consolidada no nosso estado, que também foi modelo aí para um programa federal, que é o Criança Feliz. Tá, olha só, tem mais gente chegando aí, Bianca, olha só, Bento Gonçalves. Liese, um beijo. Olha só, bom dia, pessoal. Santana do Livramento. Ó, visitadora ali, Bianca, ó. Ah, que legal. A Kátia, visitadora lá de Livramento. Que joia. Quem mais? Lidiane. Rio Pardo, região de Rio Pardo, Santa Cruz ali, cadê Santa Cruz? Do ladinho. Nova Alvorada, que bacana. Ó, achei muito legal essa live, que legal. A Márcia falando também, bom dia. Jaguari. E a gente está todo mundo em casa, né? Muita gente, nós agora aqui assistindo em casa, eu estou em casa, a Bianca também está em casa, o Mário que está aqui, né, por trás do site desse webinar está em casa também nos ajudando. Acho que é um momento que a gente precisa refletir muito, né? Quem está em casa, quem está na rua. Esses dias eu estava ouvindo uma conversa, assim, meio tensa, né? No grupo de WhatsApp, quem está trabalhando está tranquilo, quem não está trabalhando não está tranquilo, então vamos fazer... Ninguém está tranquilo, né? Eu acho que isso é algo geral, assim, a gente está vivendo uma epidemia, uma situação
de saúde pública muito grave e não tem quem esteja tranquilo. Quem está trabalhando tensionado, está trabalhando diferente. Quanta gente está trabalhando em casa, cuidando de filho, com os afazeres de casa, com as responsabilidades, com uma condição de trabalho bastante limitada, bastante diferente, com uma sobrecarga de trabalho, né? Estou pensando aqui, Bianca, nas professoras, né? A gente vai falar de primeira infância aqui. Como é que estão as professoras dando conta do dia para a noite, ter que mudar a sua forma de trabalho e ter que já interagir? Então, ninguém está tranquilo, né? Mas a gente também está construindo um outro jeito de viver e criando condições para que a gente tenha uma boa saúde mental. Então, o PIN, né, voltando um pouquinho aquele meu início, assim, da fala, que eu acho que a gente já tem 5 minutinhos, já podemos aquecer um pouquinho mais para o tema do debate, que é primeira infância e vulnerabilidades em tempo de Covid. Então, o Primeira Infância Melhor é uma política pública do Estado do Rio Grande do Sul, que tem uma abrangência enorme, né? Nós temos quase 200 municípios onde temos PIN, nós temos o Criança Feliz, que é uma política também da primeira infância, em vários municípios do nosso estado. E como é que a gente trabalha? Eu acho importante dizer, e depois dizer um pouquinho por que a gente pensou em usar essa ferramenta aqui para falar um pouquinho de primeira infância. O PIN tem como mote, tem como ferramenta principal a visitação domiciliar. Para isso, a gente trabalha com um modelo profissional que a gente chama de visitador do PIN, monitores do PIN, equipe técnica do PIN. É um grande guarda-chuva aí que a gente vai trabalhar. E os nossos braços mais potentes são as visitadoras e os visitadores do PIN, que são um modelo de profissional que faz uma visitação domiciliar, ele vai toda semana na casa das pessoas e faz uma orientação, faz uma escuta afinada e vai trabalhar as questões de desenvolvimento infantil com toda a família, não é só com a criança. O programa não atende a criança, ele atende a família com foco no desenvolvimento infantil das suas crianças. Então, assim, é importante a gente entender um pouquinho a dimensão dessa política. Ela entra na casa das pessoas, ela conhece as pessoas, ela conversa com as pessoas e ela vai fazer um laço com as pessoas. Como é que está esse laço agora, né? Em tempos de coronavírus, onde a gente está em isolamento social, onde a gente não pode chegar perto das pessoas, tem que usar máscara, tem que usar álcool gel, tem que lavar as mãos, como é que fica esse processo, né, das nossas visitadoras que estão lá na ponta e que não podem, nesse momento, desta forma tão acolhedora, que é o propósito dessa política, estar junto com as pessoas, trabalhando o desenvolvimento integral das crianças, não poder fazer isso, né? Essas são as vulnerabilidades, né, Bianca, que a gente vai poder falar. Então, assim, para a gente entender um pouquinho como é que está a política hoje, aos poucos estão voltando algumas visitadoras a fazer algumas visitas pontuais no estado. Talvez até aqui nessa nossa bate-papo alguém diga, já voltei, não voltei, mas o programa com a visitação parou também o trabalho presencial, né? Presencialmente a gente suspendeu as visitas aqui no Rio Grande do Sul, entendendo que seria um foco transmissor, né? Não teria como seguir com as visitas. Mas isso não quer dizer que o programa parou. Assim como todo mundo está se reinventando para trabalhar, as visitadoras e as monitoras, que são outra equipe de profissionais que dão suporte para essas visitadoras, né, que fazem toda uma supervisão, fazem toda uma escuta de apoio. Então, esse time todo, assim como nós aqui do Grupo Técnico Estadual, a gente seguiu trabalhando e se reinventando, assim como o Grupo Técnico Municipal lá na ponta, assim, a gente tem no estado, a gente tem no município, toda uma rede de técnicos que envolve Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, assistência social, está todo mundo trabalhando, a gente não parou de trabalhar, só que a gente está trabalhando de outra forma, né? E é um pouco isso que a gente quer conversar hoje nessa live, assim, como é que as pessoas estão trabalhando, como é que elas estão se abastecendo. Eu acho que a Bianca vai tocar muito nisso, né? Como é que a gente pode criar estratégias para garantir que uma política pública do tamanho que é o PIN possa seguir sustentando essa proposta de trabalho nas famílias. A gente está junto, a gente não
não está imaginando de forma nenhuma que a coisa vai parar. Ao contrário, a gente está trabalhando num formato muito diferente para que as coisas andem e sigam, assim. Então, a nossa conversa hoje é muito isso, pensar nessas diversas vulnerabilidades e pensarmos quais estratégias a gente tem, como é que estão as pessoas, a gente quer ouvir de vocês, falem aqui para a gente, o que vocês estão passando nos municípios. Não é só o Rio Grande do Sul, né? A gente está tendo uma abrangência aqui maior, então também saber a experiência de outros estados, como é que as pessoas estão pensando essas questões da infância nesse momento, as ansiedades, as depressões, as questões econômicas, enfim. Eu estou dando só uma palhinha, mas a fala vai ficar com a Bianca, e eu já queria, então, acho que a gente já passou um tempinho, apresentar a Bianca, né? Quem é a Bianca, por que a gente pensou nela para estar aqui. Então, a Bianca Stock é psicóloga, professora de pós-graduação em Educação Infantil na Unicinos. Ela é mestre em Psicologia Social pela URGS, especialista em problemas do desenvolvimento da infância e adolescência pelo Centro Lídia Coriá. Ela também foi, né, e eu acho que isso foi uma das coisas que nos motivou a chamar a Bianca, ela foi PIN, né, acho que 2012, 13, né, Bianca? Ela foi também psicóloga da nossa equipe. Então, a Bianca é muito apropriada, conhece muito bem o programa e vai ter muito a contribuir hoje para a gente. Como é que vai funcionar essa nossa conversa? A gente vai deixar a Bianca durante 40 minutos, em torno de 40 minutos, podendo trazer as contribuições dela, trazer os questionamentos que ela tem feito a partir desse momento que a gente vive tão duro, tão difícil, mas que também nos dá essa possibilidade de pensar. Depois desses 40 minutos, eu vou estar aqui anotando o que vocês estão trazendo, o que vocês estão contribuindo, e a gente vai, então, fazer um bate-bola com a Bianca, assim, podendo, né, ver o que vocês estão pensando e ela poder seguir contribuir. Esse é o nosso desenho para hoje. Está todo mundo em casa, né, não tem muito profissionalismo aqui, câmera, luz, então a gente está querendo mesmo é que a gente possa se comunicar. Esse é o maior desafio, que vai essa fala da Bianca. Jogo para ti, Bianca. Joia, bom dia, muito obrigada, Luciane. Então, primeiro, eu quero agradecer o convite, né? Fico super honrada pela confiança de poder partilhar com a equipe do PIN, todos os visitadores, equipe técnica. Como coloquei quando o convite chegou, é uma política pública que eu acredito muito e eu tive o privilégio, o prazer de vivenciar na prática os efeitos poderosos e potentes que gera em termos de, né, de saúde mental, de desenvolvimento, de laço social com o trabalho das visitadoras. Então, eu tenho né, um profundo respeito e admiração pelo PIN e pelo trabalho que desenvolve. Eu já vi que tem pessoas de outros estados aqui conosco também, Porto Alegre, Frederico, e fui da equipe técnica de Frederico, né, atendi essa região, então um beijo para o pessoal de Frederico, Palmeira, né, especial para essa região que eu fui muito, visitei muito com as colegas do PIN, fiz grandes amigos no Primeira Infância Melhor, que conserva e né, cultiva até hoje, porque o PIN faz isso conosco, né? Ele faz laços, então, tanto com as famílias, quanto com as pessoas com as quais a gente trabalha. É uma política muito voltada para o afeto, né? Pela potência do afeto no desenvolvimento integral da criança e das famílias. Então, isso é maravilhoso. E tem gente do Ceará, de Minas, de São Paulo, isso? Pessoal de outros estados, dá um oizinho aqui para a gente também poder cumprimentar. Um beijo para a Gisele, querida, né, da equipe técnica. Então, os amigos seguem. Um tema bem desafiador e complexo para a gente trabalhar hoje, saúde mental e vulnerabilidades, né? O PIN tem essa característica de ir aonde muitas vezes ninguém vai. É lá que o PIN está, né? O PIN está aonde muitas vezes há bastante solidão e desamparo. E o PIN se propõe a fazer esse percurso e essa caminhada para chegar na casa das pessoas. Quem escolhe ser visitadora do PIN é porque gosta de gente, é porque gosta de criança, gosta de contato com as pessoas. Então, assim como eu tenho escutado muitos professores e que estão com
muita saudade das crianças, do contato com as crianças que não escolheram ser professores para trabalhar com máquinas. Eles gostam do carinho, do afeto. As visitadoras e visitadores da mesma forma. Eu tenho certeza que os visitadores estão com muita saudade das famílias, muito preocupados com as famílias que atendem. As famílias que a gente atende ficam na nossa cabeça, né? E a gente fica pensando, não posso estar lá perto, como é que eu chego, perdi o contato, eu sei que essa criança precisa desse amparo, que essa mãe estava numa situação delicada, num puerpério, num pós-parto, ou, né, com outras crianças junto, precisando desse suporte, desse olhar, e a gente, né, nessa visão comprometida e global, sente isso também. Então, a primeira fala é de cuidado com as visitadoras. Isso é fundamental, porque todos nós estamos em situações de vulnerabilidade. A nossa saúde mental está sendo desafiada de todas as maneiras. Mas é claro que hoje a gente precisa olhar especial para situações de vulnerabilidade que envolvem segurança alimentar, que envolvem situações de violência, de moradia, de saneamento. Então, tudo isso intensifica, potencializa as situações de vulnerabilidade que estamos todos, né? Mas o PIN, ele tem a força do vínculo. E se tem algo que precisa ser conservado nesse isolamento social, é o vínculo. Eu vou começar como eu começo todas as conversas nesse tempo de pandemia. Não há especialistas em pandemia, nem no âmbito dos infectologistas. Hoje, dessa geração, eles também estão vivendo isso pela primeira vez. Então, nós não temos registro simbólico, a gente não tem uma história para contar sobre outras vezes que vivemos isso, esse desafio de parar comércio, das pessoas em casa, das pessoas, né, uma solidariedade de grupo para que a gente possa cuidar de todos nós, das pessoas que a gente ama, das pessoas que estão em grupos de risco, né? É a primeira vez que estamos vivendo tudo isso. Então, a gente vai precisar contar essa história, a gente vai precisar narrar essa história, a gente vai precisar falar sobre isso e aprender no processo. É na caminhada que a gente vai encontrar estratégias para lidar com essa situação tão adversa. E a Luciane me contava da criatividade sempre surpreendente, que sempre sai na frente das visitadoras e em construir estratégias de se manter perto e vinculado com as famílias. Então, quando a gente trabalha com primeira infância, a gente tem muito claro a importância do ambiente. E aí, resgatando, né, o que a Luciane traz no início, o PIN ele não vai atuar com a criança especificamente sozinha, ela trabalha com o vínculo que essa criança tem com a família, com o seu ambiente, com a sua comunidade. E isso é fundamental para entender a primeira infância. A gente está falando do mundo interno da criança, a gente está falando do mundo externo, né? E essa criança, ela é a composição dessa subjetivação interna e externa. Então, mais do que nunca, a gente precisa olhar para esse ambiente, para ver como que esse ambiente está se organizando, está se estruturando, para poder dar conta desse momento. Mesmo não estando muito perto, a gente sabe o quão desafiador é para as famílias garantirem, né, e são situações as mais adversas possíveis, garantirem isolamento social quando a gente tem 7 pessoas morando na mesma casa, 10 pessoas morando na mesma casa, com 1 cômodo, 2 cômodos, muitas vezes sem né, um amparo necessário de saneamento para garantir os processos de higiene. Então, esse entendimento da realidade como ela é, né, os visitadores têm. E essa força para pensar agora, quando não estão conseguindo fazer as visitas, né, por uma questão de laço social, e no retorno também, que é essa escutativa, escutar a realidade do outro e entender que não adianta a gente vir com uma série de recomendações estéreis que não acolhem a realidade do outro, porque elas não se tornam reais, elas não se tornam factíveis. Então, não dá para a gente fazer algumas exigências quando a gente tem dificuldades de moradia, de saneamento, quando as pessoas estão passando fome. Então, essa articulação em rede e essa escuta das famílias é o melhor que a gente pode fazer agora, né? Fortalecer a rede de cuidado que a gente tem com a Secretaria de Saúde, com o espaço de assistência social, com a educação, com as escolas. Os professores das escolas públicas estão
fazendo coisas fantásticas, né? Deixam varais de atividades na frente das escolas e os pais vão buscar, organizam mutirões de alimentação. Então, tem várias estratégias lindas que a gente precisa honrar e dar a visibilidade necessária para elas, entendendo que as pessoas, mesmo nas situações mais adversas, elas conseguem criar possibilidade de estar junto e de dizer: a gente vai passar por isso juntos. Todos nós, além de sobrevivermos, né, a esse desafio mundial de uma pandemia que está em nível mundial, a gente vai sobreviver e a gente, além de sobreviver, vai prosperar, no sentido de que a gente pode sair mais forte desse desafio social, que a gente pode fortalecer os nossos vínculos. O mais importante agora no trabalho com a primeira infância é esse amparo à família e dizer: nós estamos em casa. Para quem não pode fazer as visitas nesse momento, alguns municípios já estão voltando. A gente vai retornar com as visitas. Você não está esquecido, não está negligenciado. A gente mantém o vínculo e mantém o laço. Essa garantia da continuidade da presença, da continuidade do vínculo, que às vezes a gente é um recadinho que a gente manda no WhatsApp, é um recadinho que a gente manda por um vizinho, né? Tem possibilidade de fazer isso pelas redes sociais. O pessoal está criando modos de continuar dizendo: estamos aqui, eu estou na minha casa, você está na tua. Isso é uma combinação social de solidariedade para a gente poder se proteger. E essa manutenção da nossa relação é o mais importante nesse momento. Parece pouco, mas se a gente pensa com as crianças pequenas, olha o que a garantia do vínculo, a continuidade do vínculo impacta no psiquismo de uma criança. Se a gente pensa em crianças que estão institucionalizadas, em situações de abrigamento, bebês, uma das maiores dificuldades que a gente tem e o que mais desafia o psiquismo de uma criança numa situação dessas é a descontinuidade do vínculo. Porque entra uma pessoa, entra outra, por mais bem intencionada e preparada que seja, quando a criança vive vários cuidados diferentes de holding, de colo, de jeito de trocar fraldinha, de jeito de conversar, de jeito de brincar, de uma entonação de voz, quando isso muda constantemente, é desorganizador para o psiquismo da criança. Então, todos nós aqui que estamos hoje nessa live, a gente sabe como a continuidade do vínculo e da presença, ela integra o psiquismo, ela ajuda a construir saúde mental para as crianças e para nós adultos também, de uma outra forma, mas para a primeira infância, muito mais. Então, visitadores, de alguma maneira, comunicar para as famílias que vocês não estão podendo visitar nesse momento, de que vocês estão se cuidando, para preservar a sua vida e a do outro, e que essas famílias também, né, neste movimento, garantem a continuidade da presença, dá uma esperança e uma possibilidade de futuro que constrói um caminho, constrói, né, um chão para a gente poder ser mais criativo no momento em que a gente foi castrado de várias formas, no sentido que retiraram da gente muitas coisas, né? As crianças perderam muito nesse momento, perderam contato com os avós, muitos delas, perderam o espaço público do brincar, perderam o contato com a escola, as crianças que estavam em idade escolar. Então, os adultos em situações, às vezes, muito adversas, tendo que trabalhar em casa, ou desempregados, muitas famílias com situações de perda de renda bastante significativas. Então, as crianças, dentro dessas perdas, elas também estão observando as mudanças de humor e os estados de preocupação dos pais. E pode ser bastante assustador para uma criança de 2, 3 aninhos, ou um bebê mesmo, perceber o olhar de medo, de pânico, de angústia dos pais. É uma experiência que é da ordem do traumático, né? Porque os adultos estão preocupados e mais ainda essas crianças vão precisar de acolhimento, mais ainda essas crianças vão precisar de suporte. Nesse momento, a escuta aos pais é tão importante quanto a escuta das crianças. Acolher os pais, criar redes de solidariedade com os pais, que esses pais, mesmo em isolamento social, entendam e percebam que eles não estão abandonados,
de que essas famílias não foram abandonadas e que a gente vai criar estratégias, sim, para se manter perto, já é um suporte de saúde mental e de laço frente à vulnerabilidade muito importante. Então, o fato da gente estar em isolamento físico não significa que nós não estamos mais solidários, muito pelo contrário. Né? E, claro, nas situações em que retornam as visitas, com todos os procedimentos, e EPIs e etc., tem o lado da família, que está preocupada com esse retorno, né, com medo de contágio, dos visitadores, que também estão preocupados. Então, essa seriedade em usar todos os equipamentos de EPI e mostrar para a família o quanto que isso é importante, que isso é um respeito a eles, é um respeito às crianças, é fundamental. Crianças bem pequenas não conseguem, né, não podem, não é nem indicado que usem a máscara, outros, nem aquela viseira, né, também não é indicado. Mas com as famílias a gente vai mostrando para eles que quando a gente retorna para uma família todo equipado, isso é um respeito a eles e é um respeito a nós também. E isso ajuda as pessoas a saírem de processos de negação, achando que é pouca coisa, que não chegou aqui ainda, né? Ou que a vida volta ao normal, que é exagero. Esses processos de negação, eles são bem sérios, a gente precisa cuidar, e os nossos atos vão falar muitas vezes mais do que as nossas próprias palavras. A gente tem uma situação bastante delicada agora, que os contágios de coronavírus estão chegando nas periferias com mais força. Então, vai exigir muita resiliência, muita narrativa, muita escuta dos grupos técnicos também e dos trabalhadores que acolhem as famílias em periferia. Não é o momento da gente ser onipotente e achar que está tudo bem, que está tudo legal, que a minha saúde mental está ok, né? E eu tenho que dar conta do mundo, tenho que voltar a trabalhar e entrar num ativismo e numa superprodutividade. Não é esse o momento. O momento é da gente poder entender que todo mundo está com a sua saúde mental desafiada nesse momento e que a gente precisa ser humilde para pedir ajuda quando a gente não está conseguindo dar conta de alguma situação, que a gente está se percebendo muito ansioso, ou muito triste, ou muito irritado. Então, essa escuta a si mesmo faz com que a gente possa também fazer uma escuta mais ativa ao outro, e não chegar com orientações determinadas, sem poder entender a realidade e o contexto que o outro está nos colocando. Mas precisa que a gente faça esse acolhimento primeiro a nós mesmos, né? Uma situação em que o real, né, todas essas informações nos atravessam, chegaram de uma maneira muito abrupta para nós, é uma situação traumática. E a gente, muitas vezes, vai se sentir como as crianças pequenas que atendemos, numa situação de desamparo lá da primeira infância. Então, vai ser muito fácil de empatizar com os bebês, com as crianças nesse momento, porque o nosso psiquismo, ele está, sendo convocado a reviver situações que a gente vivia lá quando era muito pequenininho. Então, nesse sentido, a gente poder fazer escuta, entender quando a gente está numa situação de desamparo, pedir ajuda e fazer escolhas positivas do que pode me ajudar nesse momento, o que pode fazer eu me sentir melhor nesse momento, para não só usar né, o meu cérebro primitivo de sobrevivência, mas poder prosperar, criar alternativas interessantes para agora, é essencial. Com isso, eu quero fazer uma explicaçãozinha bem breve aqui de algo que pode nos ajudar até na conversa com as famílias, nesses retornos às visitas. Vamos imaginar que aqui é o nosso cérebro, tá? Aqui é o meu cérebro, imagina minha testa aqui. Aqui é o córtex pré-frontal. Dentro do cérebro, a gente tem a parte límbica, a gente tem né, toda a parte de processamento de emoções mais primitivas. Aqui a medula espinhal, que é responsável pelos movimentos mais involuntários, piscar, respirar, e cobrindo a parte primitiva, a gente tem o córtex, que é responsável pelo raciocínio lógico, planejamento de fatos, antecipação de fatos, a parte empática, né? Toda essa parte mais evoluída do nosso cérebro. O que aconteceu? A pandemia chegou
e nos colocou numa situação de ameaça. Sempre quando a gente está sob medo, sob ameaça, o nosso cérebro ele tende a fazer assim, ó, a desconectar, a desintegrar. Numa situação de crise, de raiva, de brabeza, né? A gente tende a desintegrar e tende a usar não mais a nossa córtex e córtex pré-frontal, mas o nosso cérebro primitivo. O que o nosso cérebro primitivo sabe fazer? Que ele é muito importante, mas ele tem 3 funções, que é lutar, fugir ou paralisar. Né? Se fôssemos homens e mulheres das cavernas e encontrássemos um tigre na floresta, muito provavelmente essas seriam as nossas alternativas. Eu vi um tigre, o que eu faço? Ou eu vou fugir desse tigre, ou eu vou atacar esse tigre, ou eu paraliso. Exatamente isso. Então, o nosso cérebro primitivo, ele tem essas funções. São funções de sobrevivência. Só que a gente não quer só sobreviver, a gente quer prosperar também, a gente quer aprender, a gente quer se desenvolver integralmente. Vem uma situação de ameaça, de estresse, a gente tende a tentar se defender da situação. Para a gente poder usar o nosso cérebro evoluído de novo, a gente precisa se sentir melhor para poder agir melhor. Isso é fundamental nesse momento, tanto para a equipe que atende as famílias, para as visitadoras, monitores, quanto para as próprias famílias também. Porque quando a pandemia chega e o isolamento social chega, ele não pergunta para nós, como é que está o teu casamento? Está tudo ok? Como é que está a tua situação financeira? Está tudo ok? A tua moradia? Tudo tranquilo? A escola? Não, pegou a gente pelo pé, do jeito em que estávamos, né? Então, e geralmente com situações bastante adversas e a gente tendo que lidar com as vicissitudes próprias da vida. Com isso, a gente está numa situação de que todos nós precisamos sobreviver. Imagina o pai e a mãe lá, perderam boa parte da sua renda ou estão desempregados, uma situação importante. Não podem levar as crianças para brincar na praça. A escola está fechada, então esse cérebro está assim, ó, várias situações para lidar ao mesmo tempo. Chega a criança com uma demanda, né, estressada também, a criança também está no seu momento de sentindo falta de outras crianças, sentindo falta da visitadora que não está indo mais lá naquela casa uma vez por semana, percebendo que os pais estão estressados. Quando uma pessoa está assim, a outra tende a estourar também. Então mãe, eu fulano, não sei o quê, uma briga de irmãos, por exemplo, né? Fulano tá batendo em mim. O que tende os pais a fazer? Estouram junto também. Poxa, quantas vezes eu te falei? E aí, muitas vezes a gente tem as situações de violência física ou verbal nesses momentos em que a gente está usando só o cérebro primitivo. Ensinar isso para as famílias e a gente praticar no nosso cotidiano ajuda a olhar situações de diferentes formas e mesmo nas situações mais adversas de vulnerabilidade, encontrar possibilidades ou de construção de redes de cuidado, ou de escuta às famílias, porque elas também vão criando soluções a partir do seu próprio contexto, para a gente poder fazer a calma no momento de tempestade, quando um consegue acalmar e o outro também, por modelagem, pelos neurônios espelhos, conseguem acalmar junto, a gente consegue encontrar soluções para as adversidades. Para isso, o exercício da pausa positiva, da gente poder dizer, agora eu estou muito brava para falar com você, eu vou precisar me acalmar para a gente resolver essa situação, é fundamental. O que não dá? Não dá para, como visitadores, equipes técnicas, a gente chegar na casa das pessoas, nos retornos das visitas, ou mesmo nos contatos online, assim, panicando as famílias, né? Deixando as famílias em maior situação de desamparo ou de preocupação. Por isso que a gente precisa se cuidar para poder cuidar do outro. É o entendimento de que no meu olhar, que estou lá para acolher essa família, precisa ter esperança no meu olhar. Eu não preciso ter todas as respostas e eu não preciso ter todo o controle sobre as coisas, quando que as escolas vão voltar, né, os números de infectados e de mortes que temos. A gente não tem controle sobre nada disso. O que a gente sabe é que não estamos sozinhos. Então, reforçar
a ideia de cuidado coletivo e de que mesmo com tantos desafios, essa família vai poder continuar contando sim com o programa, que essa família sim pode acessar as redes de cuidado e as redes de amparo social, nas quais o programa também está inserido, de que quando o visitador faz contato, esse visitador pode estar muito preocupado, esse visitador pode estar triste, inclusive, mas ele tem um olhar de esperança, ele tem um olhar que integra, ele tem um olhar que acolhe, ele tem um olhar que diz, eu também não tenho controle sobre as coisas, mas a gente vai passar por isso juntos. Me conta, como é que tá aí na tua família? O que está acontecendo? Quais são as brincadeiras que tu está fazendo com o teu filho? De que maneira vocês estão se conectando para poder passar da melhor forma por esse momento? Porque, gente, saúde mental não tem a ver com diagnóstico. A gente equivocadamente aprendeu que saúde mental é um diagnóstico. Quem tem ansiedade, depressão, esquizofrenia, pânico. Não é isso. Saúde mental é a gente poder ter uma vida que se torna digna de ser vivida. Uma vida interessante, uma vida que vale a pena ser vivida. Para uma vida ser digna de ser vivida, ela precisa ser uma vida criativa, mesmo com todas as adversidades. E as crianças sabem muito bem disso, porque a gente tem... é só observar os relatos de crianças em situações de guerra, em situações de refugiados, nas situações de miséria mais absoluta. Como que as crianças constroem saúde mental? Pelo brincar livre, pelo brincar simbólico, onde elas podem, no brincar, expressar tudo aquilo que elas estão sentindo, tudo aquilo que elas estão passando, e neste brincar, elas vão construindo possibilidades para lidar com as situações que a vida apresenta. Então, o brincar livre, o brincar simbólico, esse brincar conectado, ele é a base para a saúde mental do adulto. Isso é fundamental. Quando a gente se sente oprimido pela realidade, quando a gente sente que a realidade é só algo a se adaptar, né? Ou ao tempo, às demandas do trabalho, ou a um relacionamento tóxico ou abusivo, aos nossos próprios medos, quando a gente sente que a gente só tem que responder demandas dos outros, a gente sente que a vida está perdendo valor, que ela está escorrendo das nossas mãos. E ela vai perdendo o senso de dignidade. É claro, porque para uma vida digna, a gente precisa poder usufruir daquilo que são os direitos, né, de todos nós. Saneamento, moradia, educação, saúde, tudo isso está envolvido. Mas tem uma parte que é intrapsíquica também, que é a parte de poder se sentir criador, para poder se sentir ativo no dia a dia. Não basta com isso a gente só sobreviver a esse tempo de quarentena. A gente pode usar o nosso córtex pré-frontal e prosperar. Mais do que nunca, a gente vai ser desafiado a escutar as famílias e perguntar, me conta, como é que tu tá fazendo na tua casa, que estratégias que vocês estão construindo, o que teu vizinho está pensando, e as famílias são maravilhosas nesse sentido, né? Porque se a gente está fazendo uma escuta a uma família que está com vulnerabilidade, habitualmente ela aponta outra família da rua de trás, da rua da frente, que está precisando mais, e diz, mas dá uma passadinha na casa do fulano ali, porque, né, eu acho que ali está acontecendo alguma coisa que está precisando de um apoio, e eles mesmos vão criando esse espaço de cuidado. Então, se a gente está disponível numa vulnerabilidade produtiva, numa vulnerabilidade acolhedora, no sentido de estar vulnerável para acolher o outro, a gente também consegue reconhecer e ver a criatividade que as pessoas têm para lidar com as situações adversas. E a aprendizagem, ela é mútua, ela não fica só de um lado para o outro. Então, toda a angústia que a gente tem de querer proteger as pessoas, de querer cuidar das pessoas, a gente precisa estar muito atento para ver se ela não vai se sobrepor e invadir o espaço do outro. Pensando nas situações em que a gente tem famílias com vivências culturais diferentes das nossas, vamos pensar, por exemplo, famílias indígenas, né? Eu trabalhei muito tempo com populações indígenas aqui no estado do Rio Grande do Sul. A gente precisa, mais do que nunca, entender que o outro tem, muitas vezes, muito mais a nos ensinar do que nós a ensinar para o outro. Então, a primeira postura é
lembrar de que qualquer estratégia de saúde mental, de saúde integral, de assistência social, ela precisa levar em consideração a perspectiva que a pessoa que está entrando nessa rede de cuidado tem sobre a vida, sobre o corpo, sobre o mundo, o entendimento que ela tem sobre a situação cultural. Paulo Freire nos fala muito, né? A leitura do mundo vem antes da leitura da palavra. A gente precisa acolher a leitura de mundo que as pessoas estão fazendo, que as diferentes comunidades estão fazendo para construir estratégias de cuidado que sejam reais, que sejam possíveis de ser feitas, e aprender essas estratégias e, com isso, divulgar essas boas práticas. O PIN sabe fazer isso muito bem, né? Vide o Prêmio Salvador Célia, de práticas criativas maravilhosas e interessantíssimas que as visitadoras fazem. Eu tenho certeza que daria para fazer depois, nossa, uma exposição de tantas estratégias novas e potentes que as visitadoras estão criando nesse momento de tanta diversidade social. Por quê? Porque essas estratégias, elas partem da escuta. E os bebês precisam ser escutados, as crianças pequenas, elas precisam ser escutadas, elas precisam ser vistas como pessoas que são desejantes, que têm necessidades, né, que têm jeitos de olhar. Quando a gente consegue, como o Winnicott fala, olhar o bebê como pessoa, e não só como algo que precisa ser alimentado, higienizado, né, com esse cuidado mecanizado, quando a gente se interessa pela subjetividade da criança, essa criança vem, essa criança, ela se desenvolve com plenitude, porque a gente está oferecendo um ambiente que é facilitador do desenvolvimento. Criança não é massinha de modelar, que a gente modela conforme a gente gostaria, né? Ainda bem. E quando nós, adultos, nos sentimos olhados ou vistos como massinhas de modelar, a gente também não gosta, né, gente? Então, criança, ela tem um ímpeto de desenvolvimento, ela tem né, é da criança essa vontade de se desenvolver, de descobrir o mundo, de falar, de se movimentar, de criar hipóteses investigativas. Cabe a nós, adultos, reforçar esse ambiente que é facilitador do desenvolvimento, que é um ambiente de confiança, que é um ambiente amoroso, que é um ambiente protetivo. É claro que as nossas potências e as nossas dificuldades, elas foram descortinadas com o isolamento social. Tudo ficou muito intenso, tudo ficou muito forte. Então, nas situações também de violência contra a mulher, nas situações de violência contra a criança, a gente está vivendo um período que, mais do que nunca, a gente vai precisar ficar com o olho ligado. E quem trabalha visitando as famílias sabe bem quais são as famílias que apresentam mais risco. A gente já identifica aquelas famílias que temos uma preocupação maior por situações, né, das mais diferentes possíveis que podem estar comprometendo, pode estar apresentando algum tipo de violência mais grave. Então, esse mapeamento também das situações de risco, organizar com as equipes de saúde do município, aquelas famílias que, mesmo com o isolamento social, a gente vai ter que colocar o olho, a gente vai ter que acompanhar um pouco mais de perto, criar estratégias para acompanhar de perto, porque a integridade da criança, ou a integridade da mulher, especialmente, né, que são as pontas mais vulneráveis da família, estão em perigo. Entender que essa mulher, ela não está abandonada por estar em isolamento social, que essa criança não está abandonada. Então, essa articulação com os conselhos, né, com os conselheiros tutelares, com os agentes de saúde, vão precisar ficar redobradas, porque todo mundo numa situação de estresse tende a responder de maneira, às vezes, mais agressiva, ou ríspida, ou de maneira que pode imprimir maior violência ainda. Então, mais ainda a gente vai precisar estar com isso atento e com cuidado, né? Bom, a gente falou de brincar simbólico, da importância do brincar livre, a gente falou de vínculo, da escuta às mães, dos ambientes. É interessante também entender que a quarentena e todo o processo de isolamento social, ele tem fases. Que, claro, cada um vai viver isso de maneira singular, mas se a gente parar um pouquinho e tomar distância, a gente percebe que tem algo que é do inconsciente coletivo junto também.
Então, começou com todo mundo muito agitado, não sabendo o que fazer, até rolando memes nos grupos de WhatsApp, as pessoas um pouco, né, assim, uma euforia preocupada, mas agitadas. As crianças não entendendo muito bem, um pouco, férias, meus pais não estão indo trabalhar, mas eles estão preocupados, outros trabalhando em casa, mas tem que sair para trabalhar, mas o que está acontecendo? Passou esse tempo um pouco mais de agitação, foi visível, 2, 3 semanas de isolamento, um entristecimento. As pessoas começaram a entender o luto pelo qual estavam passando. A preocupação com as mortes, a preocupação com o contágio, vendo os números de contágios e de mortes aumentando, as preocupações financeiras aumentando, então veio um entristecimento muito forte. As crianças no excesso de telas, e aí pega todas as classes sociais, né? Porque os tablets, os telefones entraram, TVs entraram com força, então a criança numa posição muito passiva frente às telas, isso é bastante preocupante, porque tira a possibilidade dessa criança ser criativa e criar né, referência simbólica para o que está acontecendo. Depois desse período mais triste, a gente observou umas 2 semanas atrás uma irritação muito grande das pessoas. As pessoas irritadas, o excesso de convívio em casa forte, né? Isso pegando com força nas pessoas, as pessoas cansadas já desse excesso de convívio e não podendo circular nos espaços públicos. E agora a gente percebe um período de maior aceitação, de um pouco mais de resiliência, então entendendo, é isso mesmo, talvez demore um pouco mais do que a gente imaginava para retornar às escolas, ao mesmo tempo, muito medo com os municípios que já estão retornando às atividades, como é que vai ser, como é que vão ser esses procedimentos de saúde. Então, quando a gente percebe que a angústia, ela não é só na minha casa, mas ela é na casa do vizinho, do outro e do outro também, essa identificação faz a gente se sentir todo mundo no mesmo barco, todo mundo junto. E na medida em que eu compartilho o que eu estou vivendo e percebo que o outro também está sendo desafiado, eu me fortaleço e entendo, bom, é com isso que a gente vai ter que lidar, então me conta como é que tu está fazendo na tua casa, como é que tu está lidando, para que eu possa também experimentar aqui na minha casa, como é que eu posso fazer isso. Esse convívio com a casa, ele pode ser bastante interessante para a gente pensar a infância e os cuidados com as famílias, né? Acho que uma das estratégias mais importantes de saúde, agora, nesse momento, é entender que antes da pandemia, a gente vinha numa aceleração social, né, que pegava todo mundo, o que a gente chama dessa sociedade do cansaço, de hiperprodutividade, em que a gente, né, tinha que estar sempre correndo atrás das coisas, sempre sentindo devendo, sempre sentindo que tem alguém mais preparado do que eu, esse sentimento de inadequação, de insuficiência, que faz com que as pessoas tivessem vidas muito aceleradas. Ainda temos, né, porque a quarentena não mudou radicalmente isso, mas eu estou fazendo esse preâmbulo porque nisso que a gente sempre reclamando que faltava tempo, corre filho, põe chinelo, a gente já está atrasado, vamos para a escola, essa falta de tempo da vida, e eu tenho certeza que as visitadoras também viviam isso, parece que o dia terminava, a gente nunca dava conta de todas as coisas para fazer, ela faz um rompimento muito sério quando nos joga para dentro de casa. E daqui a pouco a gente pode entrar em casa e ter o prazer de reencontrar com os nossos familiares com mais tempo, com os nossos filhos, com os companheiros, companheiras, ou dizer, opa, né, quem são essas pessoas que moram comigo? Como é que está a minha intimidade com as pessoas que moram comigo de fato? O quanto que realmente as pessoas me conhecem e eu conheço, né, quem está perto de mim. Então, um dos conceitos fundamentais agora é o conceito de intimidade. A intimidade, ela é base para as relações afetivas de cuidado. O Manuel de Barros, que é um poeta que eu amo muito, ele tem um poema lindo que ele fala que, né, as crianças brincando nos quintais, nos seus quintais, ele diz, as pedrinhas do meu quintal são maiores que qualquer pedra do mundo, porque eu construí intimidade com elas, né? Então, mais ou menos assim, ele vai falando no poema que por ele construir intimidade com as pedrinhas do quintal, ele se importa, ele criou uma relação de afeto com essas pedrinhas, e elas acabam se tornando as maiores do mundo. E ele brinca no poema que isso também é como amor,
na medida em que a gente constrói intimidade com a nossa casa, com o nosso corpo, com os nossos filhos, com os nossos vizinhos, a gente vai criando relações de amor e de cuidado, né, com todos esses, com as pessoas, com esses elementos, com as coisas. Então, esse tempo do isolamento social pode ser utilizado também para a gente recuperar a intimidade com aquilo que estava só no burocratizado. E as crianças precisam muito que os adultos tenham intimidade com elas, né? Para uma criança pequena, é muito mais importante que ela tenha pais, que ela tenha cuidadores, que se divirtam com ela, que tenham prazer de estar com ela, que vão rir com essa criança, que se interessem pelo que essa criança está comunicando, falando, dizendo, do que adultos que garantam o horário certo para a refeição, a casa limpa, a casa organizada. Isso com certeza é menos importante, né? Para o desenvolvimento integral de uma criança, é mais importante esse adulto que se afete. Então, só já te passo a palavra, voltando para esse tema da intimidade, vou convidar as visitadoras a pensarem que intimidade que elas estão construindo agora com as suas casas, com o seu fazer, com o seu corpo, com a sua alimentação, com as pessoas com as quais elas convivem. Então, quando a gente faz esses movimentos para dentro da nossa família, é muito mais possível que a gente inspire e que a gente seja verdadeiro quando a gente estiver com outras famílias em outras situações de realidade. Faz com que a gente se torne mais empático à situação e à diversidade do outro, né? Lu? Vamos lá, Bianca. Obrigada. A gente está recebendo muitos elogios aqui da tua fala, Bianca. Eu não consigo acompanhar. Está contemplando muito o que as pessoas estavam esperando. Bem importante, a gente tem gente participando do Ceará, Minas Gerais, Aparecida na Paraíba, quem mais aqui? São Paulo. Então, a gente está com um número grande de pessoas, estamos com mais de 300, estavam em 330 pessoas participando. Então, assim, também já lembrando que essa live vai ficar gravada, disponível no Facebook, tem gente perguntando isso também, as pessoas estão super interessadas e estão querendo replicar isso, assim. Temos algumas perguntas, a Bianca está recebendo ali também, eu fiquei pensando em a gente... agora a gente vai fazer um bate-papo, então, com a Bianca, tentando pegar algumas perguntas, são algumas perguntas, alguns comentários, alguns questionamentos, eu separei algumas, acho que a Bianca também, nesse momento, agora pode ir dando uma olhadinha aí, mas também resgatando um pouco da tua fala e já introduzindo essas questões que estão chegando. Bianca, fiquei pensando muito quando tu falou ali na questão do luto, né, que nos pega, e as ondas que são desses lutos, né, porque esse momento inicial que a gente ficou meio, o que faz, e até algumas pessoas aceleraram aquele processo de negação, vida normal, e quando vai entrando o processo da pandemia, quando vai entrando as dificuldades, as mortes, e a gente sabe que o nosso ego precisa disso, né, precisa negar um pouco, que vai passar logo, precisa barganhar ali, que logo isso vai ficar normal, e aí na medida que vai vendo que não vai ficar normal tão rápido, não vai ser tão ligeiro, a gente vai caindo num momento mais depressivo, de maior angústia. Sim. E depois, bueno, né, tem que dar jeito, que tu falou do processo criativo, a gente está recebendo muitas coisas do interior, dizendo o que as visitadoras estão fazendo com muita criatividade, né, para chegar nas famílias, e é o período de aceitação, que a gente começa a dizer, bom, vamos seguir a vida, vamos seguir, né, que tu falou da solidariedade, ninguém larga a mão de ninguém, a gente está junto, a gente pode construir, a gente está vendo no país inteiro uma onda de solidariedade, né, de empresas, iniciativa privada, de pessoas físicas, tem uma mobilização, nos tocou de um jeito, falou muito isso, assim, da gente poder fazer uma escuta mais afinada, né, de quando voltar, e a gente tem falado já no PIN, assim, tá, a gente tem que pensar no antes, agora no durante e no depois da pandemia, né, o que vai acontecer, tá nos vindo algumas perguntas, assim, bem objetivas, né, a Valéria Maia trouxe, assim, que tipo de atividade seria ideal para propor para as crianças, né, o que fazer, a gente nesse momento, para poder dar conta,
ou tentar auxiliar nesse processo que tu colocou ali, que vão ter depressões, vão ter ansiedades, vão ter pessoas que vão precisar de um suporte maior, né? Como é que alguns conseguem se sustentar e sustentar mais essa realidade, outros entram em colapso, né? E a gente está atento no PIN, a gente trabalha muito com sinais de alerta. Eu acho que era importante tu falou um pouco disso, mas a gente aprofundar um pouquinho. Oi? Sinais de risco. Isso, né? A gente, lá no PIN, a gente chama os sinais de alerta ou sinais de risco, né? Que a gente fala para a gente estar com a escuta mais ampliada para poder trabalhar também com prevenção, né? Eu acho que a gente teve pessoas que perguntaram aqui também, e quem não tem telefone, como é que a gente chega, né? Tu até deu aí um exemplo das escolas colocando varal, mas a gente pensar também o que da nossa prática a gente já ouviu e dividir. A gente ouviu municípios que estão usando direto a rádio, né, como meio de comunicação. A gente sabe que nos municípios menores isso é muito importante, né? Então, ali a Neide que tinha perguntado como orientar as famílias que não têm telefone, como é que a gente faz isso? Então, acho que é importante a gente entrar nessas coisas que às vezes passam desapercebidas. A gente fica assim, bom, como é que está lá na ponta mesmo para lidar com isso? E uma outra coisa que eu fiquei pensando da tua fala, que eu acho que é fundamental, e somos, é meio óbvio dizer isso, mas somos todos humanos. Quando tu fala em escutar a si mesmo, a gente às vezes entra nesse processo de negação para poder lidar com a realidade, e fica querendo ir na objetividade, na prática. Ontem a gente estava numa reunião com a nossa diretora, com todo o staff ali da Secretaria de Saúde, com todas as políticas conversando, e lá pelas tantas a gente disse, bom, a gente aqui na gestão, qual é o tensionamento? A gente precisa pensar, precisa avaliar o que está acontecendo, e como tu disseste, o coronavírus é novo, a gente precisa avaliar o que está acontecendo, e ao mesmo tempo precisa ir para a ação. É as duas coisas, né, que ficam tensionadas. Assim, a gente tem uma realidade difícil, complicada, a gente não conhece, a gente precisa então pesquisar, a gente precisa de informação, a gente está mandando informações para o município, tudo que a gente pensa em criar como política pública, a gente está consultando a ponta, e aqui a gente está recebendo as pessoas dizendo, olha, a gente está conversando com as famílias para saber o que elas precisam, a gente está montando junto, que é essa escuta que tu colocaste, assim. Então, a gente tem esse desafio de estar dirigindo e trocando o pneu, como a gente fala, ao mesmo tempo. Então, de estar podendo pensar nessas estratégias, ao mesmo tempo fazer essa escuta para saber o que está acontecendo e partir para a ação, que é o que as visitadoras perguntam, como é que a gente faz? Mas quando tu falou a gente se escutar, me tocou muito da gente pensar assim, porque às vezes a gente vai para a ação achando que a ação é o foco, né? Então eu vou lá e faço, e isso às vezes lota o outro, isso às vezes inunda o outro, e a gente não consegue fazer uma escuta atenta. Então, acho que esses pontos da gente poder trazer, né? Aqui estou vendo o Eduardo Barbosa que está falando, né? Pensando na retomada, o que vocês acham que seria ideal para tentar retomar um vínculo? Eu acho que é isso, né? O Eduardo está falando ali, eu estou falando de como é que está agora, e a gente já está pensando como é que vai ser depois, né? E só mais uma questão que eu acho que é importante, que tu falou do luto ali, que o luto ele vai acontecer em vários momentos, né, Bianca? Assim começou as fases, né? Eu vou aceitar e daqui a pouco eu não aceito mais nada. E eu esses dias estava voltando do trabalho e vi as pessoas tudo caminhando na orla. Aqui a gente tem o Guaíba. E começou a me dar uma irritação, porque eu disse assim, eu estou de máscara, eu estava no meu plantão, eu estava vontade de ir para a aula, caminhar e andar de bicicleta também, né? Porque daí vem aquele momento de não querer aceitar a realidade, e daí invejar o outro que está, né? Então, eu acho que quando a gente fala nessa solidariedade maior, também poder ver que esses momentos vão oscilar, às vezes a gente está mais positivo, a gente entender, aceitar, acolher da nossa família, as questões econômicas, enfim, tem muita coisa, o pessoal está colocando muita coisa. Acho que tu fala um pouquinho, eu vou catando mais umas perguntas aqui. Claro. Para a gente conversar. O normal, se a gente pudesse dizer assim, que essa palavra não ajuda, é a oscilação. A gente vai estar com muitas oscilações de sentimentos e de humor nesse momento, então é isso mesmo. Então, por isso que essa escuta da gente é o que vai nos dar mais integração, mais serenidade para lidar com os momentos. Antes, eu não quero deixar de passar, porque eu via muitas pessoas perguntando, vou fazer umas indicações de literatura, tá? Esse livro, pessoal, saiu ano passado, é lindo demais, do Marshall Rosenberg,
que é o criador da comunicação não violenta. Criar Filhos Compassivamente. Livro fininho para ler em 1 hora, tá? Maravilhoso. Ele vai trazendo vários exemplos da família dele, ele traz os objetivos, né, de conexão. Se o objetivo é controle, a gente vai ter efeitos desse objetivo. Quando o objetivo é qualificação de vínculos, a gente tem os efeitos do comportamento a partir deste objetivo. E como que a gente muda os jeitos de abordar, de estar com a criança a partir do objetivo de qualificação de vínculos, né? Como eu digo, a gente não dá limite para a criança. O limite é construído. Os limites são fruto de uma relação assertiva, de uma relação de confiança entre crianças e pais. Então, enfim, também super indico os livros da disciplina positiva. A câmera, esse aqui, 0 a 3 anos, com muitas estratégias práticas de como lidar com os desafios de comportamento de maneira respeitosa, né? Toda a disciplina positiva é muito coerente com a comunicação não violenta. Então, é uma abordagem respeitosa de vinculação com as crianças. Esse aqui é o disciplina positiva, o geral, né? O pessoal acha pela Manoli, pela Amazon. Geralmente, pela Amazon é mais barato, tá? Esse livro é uma publicação com a equipe da URGS, também é bem legal, Criando Crianças. Então, toda a fala, ela está a partir dessa ideia. E esse livro aqui também é lindo, da disciplina para crianças com deficiência. Também estratégias de empoderamento, de construção de autonomia, né, e de senso de alto valor para as crianças em situações com algum tipo de deficiência. Então, acho que essas literaturas nos ajudam. A partir de tudo que tu está trazendo, né? Primeira, quais atividades propor? Gente, isso é muito perigoso agora. Por quê? Porque a gente vai ter que fazer uma inversão da lógica, tá? Das escolas, e isso envolve diretamente também o Primeira Infância Melhor. Por que eu digo uma inversão da lógica? A gente está com um conteúdo que está saindo do copinho, né? Ele está vazando o nosso copinho, que é toda essa situação de isolamento do coronavírus, de uma pandemia. Então, muita gente vai ter que controlar a nossa ansiedade para não chegar com atividades prontas, para não chegar atropelando os processos, quando o mais importante agora é escutar o que essa família, o que essa criança tem a dizer. Então, qualquer proposta de ação, de atividade, ela precisa muito voltada agora para qualificar, para ser gatilho, para ser potencializar um espaço de escuta. A primeira sugestão que eu tenho no retorno às famílias é escutem as mães. Para e pergunta para a mãe como ela está. É claro que a gente tem experiências de paternidade lindas, os homens estão se redescobrindo na paternidade agora, isso é maravilhoso, mas ainda, e principalmente quando a gente fala de crianças bem pequenas, o psiquismo da mãe é fundamental para entender, né, como está a criança. Pergunta para a mãe: mãe, como é que tu tá? Como é que tá sendo para ti? Porque as mães às vezes estão com saudade dos seus pais, elas estão com outras preocupações que não são só da criança. Pergunta para a mãe, como que tá o bebê? Olha, faz 2 meses que eu não venho aqui na tua casa. Ao invés de você fazer uma avaliação sobre a criança, pede para a mãe contar. Às vezes só esse convite já faz a mãe respirar e se reconectar com a criança. E ela construir uma narrativa, te contar o que foi legal desse período, o que foi mais difícil, quais foram os momentos mais complicados, o que ele se desenvolveu, o que tu viu que ele aprendeu, qual foi a brincadeira que vocês fizeram. Isso já está ajudando a fazer algo que é fundamental, que é consolidar, qualificar o interesse da família por esse bebê. A criança precisa de pessoas interessadas por ela, né? Como dizia Salvador Célia, a criança precisa de alguém, de pelo menos um adulto que seja apaixonado por esse bebê, apaixonado por essa criança. Travou o teu vídeo, Lu. Vamos dar uma olhadinha aqui. Márlio, tá tudo certo com o vídeo da Lu? Travou. Ou será que é o meu que tá travado?
Me dá um ok se está tudo bem. Vamos ver aqui pelo celular. Um minuto, pessoal, porque a gente teve uma paradinha aqui no vídeo. Voltou só para mim? Tá ok? Vou pedir para os meninos da comunicação me darem okzinho se tá tudo bem. Faltou luz aqui, Bianca, em alguns lugares. Tá bem, tá aqui porque a gente está com chuva em Porto Alegre, né? E tem algumas regiões que estão, já é a segunda vez que cai a minha rede aqui. Agora eu fui para o celular para poder dar conta. PC saiu do ar, tá? Mas foi vida real. Vida real, vida real. Vida real. Vida real é o cachorro latindo no meio da reunião, é a campainha tocando, é a criança pedindo para a mãe, vem me limpar no meio do trabalho. Não sei se você está ouvindo aqui, estou com obra no prédio, pum, 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 pum. Não, né? Faz parte, isso aí, vida real. Então a gente está tendo que lidar com isso. Então, voltando ao que eu estava falando, para as visitadoras, muito importante controlar e escutar a nossa ansiedade. O que não vai rolar? Nesse tempo que eu não estou podendo visitar as famílias, eu vou bolar um monte de atividades e brinquedos com sucatas e coisas legais. Então, quando eu vou chegar na família, eu vou chegar com tudo isso para apresentar. Bem legal, mas antes, reconecta com essa família. Volta, entende que esse vínculo ficou abalado, volta para conectar com essa família. E quando a gente se põe nesse espaço de escuta, a gente consegue ver coisas muito interessantes. Por exemplo, no trabalho com indígenas, é muito difícil para os indígenas não poderem visitar os parentes, ter o impedimento de visitar os parentes de comunidade em comunidade. Então, às vezes, tu chega na casa, tu vê que o bebê tá mais molinho, tá mais apático, né? Que aquela criança tá sem interesse pelas coisas, com um olhar vazio. Quando tu vai escutar a mãe, essa mãe tá numa situação de violência, essa mãe tá numa situação de muita preocupação familiar, ou o pai está deprimido, ou eles estão com muita saudade dos parentes que estão longe. Então, tudo isso é importante e a gente não precisa necessariamente fazer alguma coisa com aquilo que a gente escuta. Às vezes, sim, a gente precisa acionar as redes, tomar providências, mas às vezes só o fato de dizer realmente está difícil, para mim também foi difícil, mas que bom que a gente está podendo se reencontrar, né? E que você está se cuidando, eu também estou me cuidando, já é o suficiente. Outro sinal de alerta importante, tá? Criança que está saudável, brinca. Brinca, né? E constrói brincadeiras das mais diferentes possíveis com aquilo que se tem em casa. Se a gente chega né, no retorno e a gente percebe que a criança de 3, de 4 anos não está brincando, se essa criança está apática demais, esse é um sinal de alerta muito sério. Então, a criança pode estar fazendo crises de brabeza, a criança pode estar com problema no desfraude, a criança pode estar com problemas de sono, com 1000 situações ali de desafios de comportamento. Acho que a Lu caiu de novo, deve ter faltado luz de novo para ela. Mas se a criança está brincando, a gente tem alternativas. A primeira ação, quando a gente chega numa casa e a gente percebe que a criança está apática demais e ela não está construindo brincar, oi Lu, voltou? É nisso que a gente vai botar o nosso olho, de convidar esta criança ao brincar simbólico, de criar um ambiente, né, para criar uma comunicação de novo com essa criança. É mais importante que ela perceba que a gente está interessado pelo que ela pensa, pelo que ela está sentindo, do que a criança faça uma atividade pré-programada, né, ou responda a um estímulo pré-programado. Com certeza, isso agora mais do que nunca é importante, porque essa criança vai precisar construir dentro dela referências para lidar com a preocupação dos adultos e todas essas situações adversas que a gente está vivendo, né? Vamos ver o que mais. Aqui eu vi a Miriam do CELEP falando, né, da importância, nossa parceira Miriam, a importância de manter o vínculo, né, que tu falasse ali, agora tu retomou a questão dessa escuta e da gente não sobrecarregar, né, com atividades. Eu também pensei, Bianca, a gente poder falar, né, aqui a Miriam botou, né, mais importante para mim é manter o vínculo afetivo com as famílias que se sentem tão sós nesse momento, né? Obrigada, Miriam, nossa parceira.
o quão importante é isso, mas também fiquei pensando agora com a tua fala que essa aceleração e de novo voltando a essa necessidade de objetivar e de colocar na prática é um mecanismo para aliviar as ansiedades. Então, fiquei pensando como é que está o cuidado com o cuidador, né? Essas pessoas, nós, trabalhadores, a gente tem falado muito dos profissionais de saúde que estão nos hospitais, né? Ontem foi dia dos enfermeiros, parabéns a todos os colegas enfermeiros aqui atrasados, mas o nosso registro desse importante profissional. Então, a gente tem falado muito dos profissionais da saúde, também pensando nos profissionais da assistência e educação, então, de cuidar de quem cuida. Eu acho que é importante entender se a gente está ok e que rede que a gente pode fazer para nos cuidarmos, né? Para poder fazer esse acolhimento entre nós. Eu vou dizer que a gente pensou essa proposta de fala e a gente está bem feliz aqui, já recebendo, já ouvi aqui, não vou lembrar o nome, mas a melhor fala que eu já ouvi, mais sensível para falar dessa temática. Então, a gente está vendo que as pessoas estão se identificando com a tua fala, Bianca. Então, esse era um dos objetivos da gente, né? Vamos tentar se acolher também enquanto profissionais, enquanto trabalhadores, enquanto pais, enquanto educadores, né? Que estão lá com esse desafio enorme na educação, mas acho que é bacana a gente falar um pouquinho na questão do cuidado com o cuidador, como é que a gente se cuida entre a gente, como é que a gente se olha para poder estar ok, para poder escutar a demanda do outro, porque senão a gente não consegue, né? Então, quando a gente pensa no cuidado, a gente sempre vai pensar nesse cuidado em 3 dimensões. É o cuidado de si, o cuidado com o outro e o cuidado com o ambiente, com o mundo. Quando a gente tem a clareza, né, que na medida em que eu cuido do outro, eu também estou cuidando de mim. Quando eu estou cuidando de mim, eu também estou cuidando do mundo. Quando eu cuido do mundo, também é um jeito de cuidar do outro, porque isso é interdependente. E a gente está se percebendo agora tão interdependentes, né? Essa ideia de que a gente vive sozinho, de que cada um é dono de si, que a minha necessidade importa mais do que o outro. Não é assim. A gente está percebendo o quanto que a interdependência e o laço social coletivo ele é fundamental. Como que a gente cuida da gente? Primeiro, né, exercitando essa escuta, entendendo como eu estou. Muito importante a arte. A arte agora é espaço de cuidado. A música, a literatura, a poesia, né, os instrumentos musicais, as expressões artísticas. Mas eu não tenho talento. Não importa, não é uma questão de talento. Pega uma aquarela, vai brincar de aquarela. Tudo isso que dá experiência cultural adulta remonta lá ao brincar da criança, porque a criança que brincou suficientemente na infância e teve, né, desfrutou do brincar da infância, é o adulto que depois tem condições de fazer experiências de compartilhamento cultural muito mais interessantes. Então, a gente precisa retomar essa força, né? O brincar com as crianças que estão perto da gente, da nossa família. Então, a arte, o se divertir junto, o sair do operativo da família. Eu vejo, especialmente, muitas mulheres preocupadas em manter a casa em ordem, a rotina em ordem, né? A limpeza. Gente, isso é secundário. O mais importante é a gente poder retomar esses momentos de intimidade e de qualificação do vínculo da família agora. As visitadoras cuidarem da sua família e cuidarem de si, vai repercutir de maneira muito impactante depois no cuidado com as famílias atendidas pelo PIM. Então, percebe como é que está a tua alimentação, como é que está o cuidado com o teu corpo, como é que vocês estão se divertindo juntos em famílias, tudo isso implica em cuidado, né? Poder olhar para si mesmo e para quem está perto, para os vizinhos que estão perto. Então, esse laço social é fundamental. Muita atenção com excesso de informações, né, Lu? Então, ver noticiários de forma excessiva, cuidado com as fake news que vêm em grupos de WhatsApp, porque daqui a pouco isso vai gerando um apavoramento coletivo que não é legal. Então, assim, escolhe as redes, aonde é que tu vai buscar informações de qualidade. O próprio site do governo do estado é uma boa fonte de respeito verdadeira, a gente poder buscar. Eu quero saber como é que está a evolução da pandemia, as políticas públicas. Entra no site do governo do estado, procura, né, canais de comunicação que tem um compromisso com a verdade, cuida com excesso
de coisas que chegam no WhatsApp que às vezes é só para deixar as pessoas ansiosas e preocupadas. E quando a gente não percebe, isso vem com força para a gente, né? Então, isso também é uma forma de cuidado. Manter o laço com as pessoas que a gente ama, criar alternativas. Eu sei que às vezes cansa live, contato pelo WhatsApp. As crianças não gostam, tá? De telefonema e de muita videochamada. As crianças cansam. Então, tem que entender que, às vezes, os avós ligam, os tios ligam, os dindos ligam, as crianças ficam por aqui. Então, entender que as crianças também têm um limite de suportabilidade, os adultos também cansam com excesso de telas, mas, de alguma maneira, dizer para o outro que se importa, que está sentindo falta, né? Tudo isso é fundamental. A gente vai encontrando outros jeitos de se amar, de se abraçar e de dizer que a gente está perto, que não é só pelo abraço físico, que faz falta, né? Muita falta a gente sente, as crianças também vão sentir falta, mas a gente pode ir criando alternativas para isso. E, muito interessante, a gente não subestimar a capacidade de resiliência das crianças, né? E de entendimento. Os adultos são mais resistentes, às vezes, com algumas combinações, como o uso de máscara e de álcool gel e outros procedimentos. As crianças, geralmente, nos dão um baile nisso. Elas... rapidinho já internalizam aquilo que é de todos, né? Aquilo que é do todo, e conseguem se adaptar. As crianças, né, têm uma capacidade de adaptação gigantesca, então a gente também não pode subestimar essa capacidade delas. Na questão das atividades, e eu estava falando dessa inversão, se a gente conseguir contribuir para que os pais sensibilizem o olhar para aquilo que é de investigação da criança, é bárbaro, né? O que a gente chama dos gestos espontâneos da criança. Então, às vezes, é documentar um castelinho que a criança fez na casa, uma barraquinha que eles construíram na família, transgredir, subverter um pouco esse espaço da casa, ter um espaço da parede da casa que a criança vai poder pintar, outros tipos de brincadeira, de ocupação do espaço do lar, que para muitas famílias, às vezes, era só um lar dormitório, né? Eu ia só para dormir, porque estava trabalhando. Então, ressignificar esse espaço da casa é muito interessante. Para que as crianças e os outros membros da família também possam se apropriar e isso tenha mais pessoalidade, tenha mais espontaneidade ali dentro. Olhar para esse espaço de novo e fazer esse acolhimento de escuta e de como é que foi esse momento do isolamento para as famílias é mais importante do que qualquer outra atividade programada ou pré-estabelecida, né? Essas atividades, elas vão vir depois no processo, na caminhada, na singularidade né, da necessidade de cada criança. Não vamos esquecer, 2, 3 meses para uma criança é um tempão. A gente vai se surpreender no retorno nas famílias. Vai dizer, nossa, como eles cresceram, olha quantas coisas eles estão falando, olha quantas aquisições que eles fizeram. Isso é lindo. Então, só essa surpresa do visitador chegar e dizer, ai, como o teu bebê está lindo, como tua criança, né, cresceu. Essa fala de surpresa e de vínculo, de amorosidade, ela agora vai ser mais importante do que qualquer outra atividade organizada previamente. Aqui tem, o Mário está colocando aqui, muito importante ouvir as crianças respeitar as limitações. A Elisângela também, Cipolato aqui falou, manutenção do vínculo entre família e visitador é a ferramenta principal, que eu acho que é isso que tu está falando o tempo todo, né, Bianca? A gente não entrar nessa coisa automatizada, a ferramenta e pensar que a gente vai entrar numa realidade absolutamente nova para todos. Como vai ser? Acho que talvez a gente já está aqui partindo mais para o final da nossa live, assim, como vai ser também a retomada. Não tem como a gente não pensar nessas ansiedades do futuro, né? A gente já está pensando como é que vai ser lá, vamos viver o que tem. É o que eu estava dizendo antes, a gente tem que pensar o agora e já ir planejando como é que vai ser retomar, porque os municípios já estão retomando as visitas, eu acho que é importante isso, assim, se dar conta desses medos, a gente continua com a pandemia, mesmo tendo que voltar a algumas atividades, tu falou ali dos AZPIs, de tudo que a gente vai precisar nos cercar, mas o mundo interno tem outro funcionamento, né, que é os medos, as ansiedades, o contato com a criança, quando a gente chega, ele é um contato muito físico, a gente sabe disso, a criança não vai ter esse filtro, então como é que a gente delicadamente fica juntos,
com segurança. Eu acho que é importante também pensar como é que a gente vai retomando a vida, mantendo os cuidados, porque a tendência também é que a gente vá afrouxando um pouco, né? Chegue lá e daqui um pouco esquece a mão, e daqui um pouco a máscara também. Eu vi os hospitais, muito bacana que os profissionais de saúde estão usando a máscara e estão mantendo a foto, né, do crachá, porque as máscaras lá do hospital são muito... Máscara transparente. Isso, máscara transparente, ou bota foto no crachá, ou máscara colorida, né? Jogar com esse lúdico para poder se aproximar, para não ser algo assustador. Tu dissesse, esse tempo aí, 2 meses, 3 meses, para as crianças é um mundo. Então, pensar nas fantasias que ficam dessa ausência, embora a gente sabe que as nossas visitadoras e que as pessoas estão tentando ao máximo fazer esse contato, se aproximar, mas tem realidades que são mais difíceis de se aproximar. Tem pessoas que estão nos escapando, e isso nos preocupa, né? Como é que está, como é que não está, a própria realidade econômica que está fazendo as pessoas entrarem também em desespero, né? Então, a gente também poder pensar um pouquinho dessa retomada e já pensando o que tu quer fazer para essa nossa final de fala, assim. Tá, então eu acho que 2 coisas fundamentais. A primeira, ninguém trabalha sozinho. Quando a gente fala de política pública, a gente precisa sempre lembrar que a gente precisa trabalhar em rede. Mais do que nunca, a gente vai ser desafiado a isso, porque a gente vai encontrar, e já estamos encontrando, tanto no monitoramento, mesmo à distância, ou no retorno das visitas, agravamento das situações de desigualdade social e de vulnerabilidade. Então, a gente está há 5 anos no agravamento da desigualdade social no país. Os dados que saíram essa semana demonstram isso. E isso, depois dessa situação da pandemia, e durante agora, porque como tu colocaste, a pandemia, ela continua, a gente vai ver situações muito graves. Então, precisa trabalhar em rede, com a saúde, com a educação, com a assistência social, entender que os trabalhadores precisam se comunicar, precisam se cuidar, mas precisa, mais do que nunca, reforçar a comunicação dentro do município, para que as pessoas possam ser vistas integralmente. Não tem como olhar e ver só o desenvolvimento da criança se a família está passando fome. Isso é impossível. E o PIN sempre trabalhou dessa forma e tem muito a ensinar aos outros trabalhadores, com certeza, porque é uma política que é em rede. Isso é maravilhoso. Então, assim, fazer vibrar tudo aquilo que já é potência do PIN. O trabalho em rede, a atenção ao ambiente das famílias, né? E esse trabalho que vai onde muita gente não chega. Então, eu acho que a gente vai poder reconhecer a força dessa política como nunca agora nesse momento, né? Assim, o quanto que ela é potente e entender do compromisso e quanto que tem para contribuir realmente para fortalecer essas redes de cuidado e de proteção social. E a outra questão, a saúde mental de todo mundo está sendo desafiada. Eu vou retomar isso. Não é o momento de ser onipotente. Está com dificuldade, está percebendo que está se deprimindo muito, que a ansiedade está muito grande, que está sendo ríspido demais com as pessoas da tua casa, ou tu está fazendo isolamento social sozinho, porque tem muitas pessoas que estão absolutamente sozinhas, né? Sem familiar nenhum. Tá muito problema de alimentação, de sono, o corpo está falando, teus atos estão falando, pede ajuda. Pede ajuda. São inúmeras as instituições que estão atendendo por telefone, inclusive, de psicologia, de psiquiatria. A gente pode deixar os contatos, isso está organizado para vocês disponibilizarem para as equipes. Tem espaços nos municípios, em Porto Alegre tem vários, e que estão atendendo o estado inteiro, pelo menos para fazer um acolhimento. Às vezes, uma conversa com um profissional de saúde mental já nos ajuda a ver a situação de uma outra forma, de uma outra perspectiva. Então, não é o momento de ser onipotente, carregar o mundo nas costas e dizer, ok, eu dou conta de tudo, e empurrar alguns problemas com a barriga nesse sentido do autocuidado. Né? A gente tem isso muito grande. Às vezes, a gente cuida de todo mundo e esquece de cuidar da gente. Então, essa escuta a si mesmo, entender que talvez a gente precise de espaços terapêuticos agora, né? Mais do que nunca, é fundamental. Então, sensibilizar as pessoas para que elas possam organizar suas redes de cuidar de si mesmas. Eu estava pensando aqui, ouvindo, eu acho que eu vou ser porta-voz de um monte de gente, assim, né? Já pensando em concluir aqui. Que está super agradecendo a fala, a Bianca está super identificado com a tua fala, né? Aqui
a Glauciele falando, né? Muito identificada com a tua fala, principalmente quando abordou a fala da importância da escuta e ouvir a família. Mas está passando aqui vários, assim, e é unânime, né? Que o quão está sendo acolhedor, o quão importante esses teus questionamentos, esses teus alertas, assim, para a gente poder ficar mais abastecido. Eu acho que pensarmos nesse abastecimento que tu coloca, a gente ficar abastecido para daí poder dar, né? Aquela história do avião e da máscara, né? A gente põe a máscara no adulto e aí vai atender as crianças e aí vai atender quem tá. Senão não dá, senão a gente não vai conseguir. E poder reconhecer que não conseguir neste momento é absolutamente não patologizar, né? O que tu disseste que é bem importante. Eu não estou conseguindo, eu não estou bem, eu não estou. Ninguém está bem. Vamos combinar entre nós, né? Vamos combinar que ninguém está bem. E quem está super bem está fora. Porque não está bem, né? A gente ontem eram 11.500 pessoas morrendo no Brasil. Ninguém é grave demais. É muito grave. Ninguém está bem com isso. A gente simplesmente sabe que vai passar. A gente tem certeza disso e a gente se acolhe. E a tua fala foi muito nesse sentido de a gente poder até trabalhar um pouquinho essa ansiedade, e a gente que trabalha com política pública, a gente tem essa falsa onipotência de achar porque a gente está à frente de uma política que a gente tem que dar conta, que a gente tem que fazer, e os municípios nos mostram muito isso, que as pessoas têm potência, as pessoas que estão lá na comunidade não estão esperando que a gente vá lá fazer por elas, elas estão fazendo, elas estão esperando que a gente faça junto, né, que o Estado faça junto, que o Estado acolha junto. Ontem, na nossa conversa, né, Bianca, a Bianca e o Mário fizemos um test drive, assim, e lá pelas tantas a gente disse, puxa, a gente está aqui, a gente é um privilegiado, eu e o Mário conversando, né, o Mário que está aqui administrando a nossa fala, né, é o nosso provedor das redes sociais e abastece o nosso site diariamente, assim. A gente conversou, a gente é um privilégio, a Bianca foi e nos cutucou, não, isso não é um privilégio, a gente está em casa, está com alimento, está com saúde, a gente está podendo seguir trabalhando e poder. Isso não é um privilégio, isso é um direito. E aí é verdade, né? A gente se sente privilegiado frente à desigualdade enorme que tem no nosso país. Mas isso é um direito, e quanto mais a gente, como ente público, trabalhar no sentido de que as pessoas, todas as pessoas, o maior número de pessoas acessem os seus direitos, e o direito direito à vida, direito à segurança, direito à educação, direito ao alimento, direito da criança de brincar, né? Esse é o lema do PIN, investir na primeira infância, para a gente potencializar, para que tenhamos uma criança feliz, uma criança saudável e um adulto com saúde mental. Esse é o mote de toda a política, né? Investir na primeira infância para que a gente possa ter sujeitos de direito aí, sujeitos que são potentes e diminuir essa desigualdade tão dura no nosso país, né? A gente sabe disso e a gente trabalha para isso. Então, Bianca, te agradecer imensamente, né? Eu estou sendo porta-voz de gente de todo o estado do Rio Grande do Sul que está aqui falando com a gente, dos municípios, gente de outros lugares do país, gente de Cuba que entrou aí para nos... Que lindo! Eu fui para Cuba em março. E, pois são os lutos gerais, né? Então, assim, te agradecer imensamente, a Bianca, acho que contribuiu muito, dizer que a gente vai seguir com esse trabalho de lives, daqui a 15 dias a gente pensa em trazer outro, mandem aí sugestões de temáticas, a gente está pensando algumas, vamos trabalhar cuidado dos cuidadores, vamos trabalhar a questão do PCDs, né, os cuidados que a gente pode ter, outras vulnerabilidades que a gente possa pensar. A gente vai ficar junto bastante tempo, assim, né, pela internet, por outros meios de comunicação. Então, dizer que nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, a gente vai estar divulgando a próxima live, a próxima temática. Tem uns minutinhos, se tu quiser aí encerrar, Bianca, mas muito obrigada, e muito obrigado também por todo mundo que participou. A ideia era essa, que a gente, né, tentasse minimamente conversar. Vai ficar gravado, de novo dizendo, então, essa live da Bianca vai estar disponível no Facebook, entre nas redes sociais do PIN, quem não pegou, quem quer compartilhar, eu acho que, né, os nossos braços andarem por todos os lugares.
Deixa uns minutinhos para ti, Bianca. Muito obrigada, né, pela conversa, foi um prazer também poder te conhecer e estar mais próxima e pertinho do PIN, né, como eu falei no início, eu tenho muito respeito e admiração pelo programa, pela política, deixar um abraço para os visitadores, né, e monitores, equipe técnica, toda a minha solidariedade e carinho por vocês, dizer que a gente pode continuar essa conversa pelas redes sociais. Eu tenho uma consultoria que se chama Vinculum Consultoria, então tem pelo Instagram, pelo Face, ou pelo meu nome mesmo, Bianca Stock, as pessoas me acham, e a gente pode continuar nessa conversa, tem postagens de conteúdo, quem tiver interesse de pedir alguma dica de leitura, algo nesse sentido, chama lá que a gente compartilha, né, e que a gente possa olhar esse momento com muita esperança, com muita seriedade, sem os processos de negação, mas com muito amor e muita esperança mesmo para a gente poder passar por isso juntos e crescer juntos com isso. Muito obrigada a todos que estiveram conosco e assistiram. Depois eu vou ler os comentários com calma. Obrigada, Marlio, também pelo suporte de sempre. E que todo mundo fique em casa, com saúde, né? E fique bem, cuidando uns dos outros. Isso aí, gente. Muito obrigada, então. Nos vemos na próxima. Isso, abraços, beijos. Beijo. Fiquem bem, fiquem em casa, fiquem se cuidando. Quem sair, saia com proteção. Isso aí. Bom dia a todo mundo, boa semana. Tchau, tchau.